Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. No vídeo anterior eu falei sobre Max Weber, sobre o contexto de sua produção e falei um pouco sobre o que seria a ética protestante. Agora podemos ir direto e sem mais delongas para a página 3 da nossa apostila para falar um pouco sobre o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vamos falar um pouquinho da primeira parte ali, né, na página 3. O Weber ele faz algumas orientações ali sobre como a igreja orientava os seus fiéis a pagar as contas em dias, a utilizar uma racionalidade nas suas relações com a vida, de modo a não passar aperto, né? E ali a outra questão também que favoreceu essa acumulação, esse desenvolvimento do capitalismo, para continuar o tema da aula anterior, a sensação de poder e prestígio propiciado pelo simples fato de possuir desempenha seu papel. Ou seja, quando a moral ela desloca-se do ser ascético que não quer nada com o mundo, você passa a prestigiar aquele ser que tem posses. E esse é um prestígio que ele permanece até o dia de hoje. Dificilmente você vai ver uma pessoa rica sendo ridicularizada por outros. O tratamento da polícia para a pessoa rica é diferente. O nosso tratamento, parece que uma pessoa, se ela tem mais condição financeira, você tende a acreditar mais nela. Ela não precisa ser mais inteligente, ser mais culta, nada disso. O simples fato da pessoa ter condições financeiras tende a lhe conferir um certo prestígio muito grande. Hoje, muito do nosso sucesso, muito do que nós somos é medido pelo que nós temos. Começou com essa ideia da ética protestante, que, como eu falei com vocês, para ficar na parte 1 ali, né? A vida no monastério passa a ser vista como um ato de egoísmo, ou seja, e o trabalho mundano como amor ao próximo. Você quer realmente agradar a Deus? Não adianta você ficar preso no teu monastério, enfim, ficar isolado do mundo. Se você quiser agradar a Deus, é no dia a dia com as pessoas, nas relações, se envolvendo. Afinal, amar a Deus é ter sucesso aqui também. Tudo isso proveniente da ideia da nossa ética protestante, que eu trabalhei já no vídeo anterior. Então, assim, ali na página 4 tem uma explicação que eu já comentei com vocês. Para Lutero, a vocação é aquilo que o ser humano tem que aceitar como desígnio divino, a qual tem que se dobrar. Então, para Lutero, para você alcançar a graça, para você alcançar a salvação, você depende de uma vontade de Deus. O Lutero, diferente do Calvino, ele parte do princípio que o indivíduo não tem muito o que fazer. Como que eu, um simples mortal, vou poder alterar a vontade divina? Né? Então, é pela graça mesmo. Você depende de se humilhar perante Deus. E já para os reformadores calvinistas, por exemplo, eu já falei com vocês no vídeo passado, as consequências da reforma para a mudança no sistema econômico do feudalismo para o capitalismo são consequências que extrapolaram. Ninguém queria mudar uma economia. Ninguém estava preocupado em fazer uma reforma econômica. Nem o Calvino, nem o Lutero. Foram meras consequências de uma ética que se superpôs. Na parte 2 ali do livro 4, é um livro bem pequeno, né? Já comentei bastante no outro vídeo, vou fazer um vídeo bem curto agora para finalizar. A ideia de profissão do protestantismo ascético. Os fundamentos religiosos da ascese intramundana. Olha a pergunta do calvinismo, né? O calvinismo e sua doutrina. Serei eu o eleito? Como posso ter a certeza dessa eleição? Já que eu sou destinado, que eu sou predestinado a me salvar ou a ser condenado. Como ter certeza? De que outra forma que eu posso ter certeza, senão nas relações que eu faço no dia a dia? Quando eu coloco a mão naquilo, nossa, fulano é abençoado, onde ele coloca a mão prospera. Você viu como Deus está com ele? Ele pegou aquele mercadinho do fulano de tal anterior que estava falido, mas assim que ele chegou o mercado deslanchou. Então são crenças que elas estão inclusive no nosso dia a dia. Você vai ouvir muito disso. Não era para ser com fulano mesmo, né? Tem gente que nasceu com isso.
e aí eles associam sempre uma dádiva divina. Então, assim, nessa vida os eleitos em nada diferem dos condenados. A única maneira de você fazer essa diferença é você possuindo mais coisas. Surge o dever de conquistar na luta do dia a dia a certeza subjetiva da própria eleição. Eu me convenço que sou eleito porque onde eu coloco as mãos as coisas prosperam. Em lugar dos pecadores humildes, a quem Lutero promete a graça pela fé. Então a humildade já não é vista mais como esse negócio, eu não consigo, eu não sou capaz. Não é visto na perspectiva calvinista como uma fonte de salvação. Calvino e Lutero diferenciam-se nisso. Ascese e capitalismo. Para os puritanos, a perda de tempo é, assim, o primeiro e, em princípio, o mais grave dos pecados. Se Deus te deu tudo, tem que aproveitar ao máximo aquilo que Deus te deu, né? Desenvolver teus talentos, não perder tempo com nada. E no final ali, para finalizarmos esse vídeo um pouquinho mais curto, tanto a interpretação materialista como a espiritualista são igualmente possíveis para compreender a história como etapa preliminar. Bom, então aqui o que o Weber nos oferece por meio dessa interpretação que ele nos deu, né? Não sei se a gente, nesse nosso trabalho, nessa nossa disciplina, eu estou seguindo bem conforme as nossas diretrizes curriculares nos indicam. Então tem ali o Max Weber, o Engels e depois o Marx. Só que a gente acaba se deparando com alguns problemas metodológicos. Vou tentar tangenciar esses problemas nessa explicação. Por que eu falo isso? Porque a explicação do Weber para o surgimento do capitalismo, nesse livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, é uma explicação que parte do princípio espiritualista. Ou seja, as mudanças ocorreram na sociedade por causa das mudanças de crença. Porque o pós-mundo, né, calvinista em especial, protestante de modo geral, calvinista em especial, o Weber aqui ele fala de mais igrejas protestantes. Eu me ativo aos dois primeiros, porque nós estamos em fundamentos da educação, né? Não é uma sociologia, é uma sociologia mais direta. Então o que ele está explicando? As relações do mundo aconteceram, as transformações do mundo, do modo de produção, aconteceram em função de um acontecimento de causas espirituais. A ideia dele é explicar o surgimento do capitalismo na mudança de crença, através dos reformistas, em especial do João Calvino. Ele está se opondo aqui, ou pelo menos não está se opondo diretamente, mas está complementando qual outra explicação? A explicação marxista, que eu iria abordar com vocês. Eu vou abordar bem abordada essa questão do Marx. O marxismo, Marx e Engels, eles falam que as relações de produção se dão através das lutas de classes, né? Quem tem e quem não tem. Explica que toda mudança que se dá na sociedade é baseada no materialismo, ou seja, nas relações humanas que os homens têm entre si. E essas relações é que criam os valores transcendentes. O que o Weber finaliza? Como que o Weber finaliza a explicação dele de Ética Protestante e Espírito do Capitalismo? Ele diz assim: se eu aceitar essa ideia que o regime de produção muda de acordo com as relações entre os homens, conforme o marxismo propôs, né, relações dialéticas, contradições, vivências, relações de dominação, o dominador faz uma moral, a moral se eleva como uma religião, a religião é uma superestrutura que auxilia a dominar, o indivíduo religioso ele se submete à dominação, essa é a explicação materialista. Ou se eu aceitar a explicação espiritualista, que diz que primeiro vem os valores ali de fora, de um Lutero, de um Calvino, e esses valores modificam a realidade vivida, modifica a matéria, as relações entre os homens, ambas são aceitáveis. Não tem por que eu excluir uma ou outra. Pode ser que um pouco da mudança se deve ao contato material com os homens que constroem um mundo espiritual. Falarei sobre Ludwig Feuerbach a respeito disso.
Ou pode ser o contrário, uma ideia que vem ali do sobrenatural, do inconsciente, da onde você queira admitir, e que de certa forma afeta o mundo. Ambas as explicações, na visão de Weber, né, ele está sendo um conciliador nesse aspecto, ambas as orientações fazem parte de uma explicação sobre como a história se desenvolveu, né? Será que a história é o produto das relações materiais entre os homens? Ou é o produto das idealizações religiosas que alteram a matéria? Então são essas questões que ele coloca e a rigor ele finaliza a obra justificando, deixando claro que ambas podem ser vistas. Bom, o que eu falei nessa obra agora? Expliquei um pouquinho sobre essa sese do protestantismo, do catolicismo, sobre a moral protestante, sobre como as pessoas tendem a se desenvolver aqui. E no final expliquei que o Weber reconhece que tanto a crença afeta na vida em sociedade, na vida material, como a vida material ajuda a construir as crenças, né, as religiões que o Marx chamaria, que fazia parte do grupo das superestruturas. Mas essa questão marxista eu vou deixar em suspenso. Quando eu abordar Engels e Marx, provavelmente eu cito Weber para finalizar qualquer tipo de dúvida que tenha permanecido. Ok? Qualquer dúvida me perguntem.